Aí, vamos colocar o Gustavo. Gustavo, quer colocar você como... Feche os microfones, todo mundo, por favor. Deixa só o Gustavo com o microfone aberto por enquanto. Ah, aí. Então, obrigada a todos pela participação. Hoje a nossa trilha de treinamento é sobre comunicação. E estamos contando com a presença do Gustavo Deon, que vai ser hoje o condutor da nossa trilha de treinamento. Seja bem-vindo, Gustavo. Fique à vontade para se apresentar. Obrigado, Giana. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer pelo convite de estar aqui conversando com o time com esse assunto tão importante que é efetivamente um pilar para os nossos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, que é a comunicação. E claro que quando nós vamos falar sobre os aspectos relacionados à comunicação, consequentemente, vamos falar sobre atendimento, vamos falar sobre propósito e algumas questões importantes. Desta forma, ficaremos juntos aqui em torno de 1 hora, até aproximadamente 5 horas. Quando eu falo aproximadamente, isso pode variar, 5 minutos a mais, 5 minutos a menos. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim? Sim, O áudio tranquilo? sim. Perfeitamente. Que bom, obrigado aí pelo retorno. Eu Atualmente eu trabalho na Nippur Finance, credenciada a XP Investimentos aqui em Joaçaba. Nós somos uma plataforma completa, não somente de investimentos, mas de soluções financeiras, e eu sou head de treinamento e performance do nosso time. Hoje estamos com 15 filiais espalhadas pelo sul do Brasil e eu faço treinamento para esse time. Minha formação é na área de jornalismo e processos gerenciais. A minha experiência vem de rádio, vem de televisão, assessoria de imprensa, algumas gerências em veículos de comunicação e também por 16 anos fui professor na universidade, nos cursos de publicidade e propaganda, jornalismo, rádio e TV, e atualmente estou na penúltima fase de psicologia. Voltei a ser aluno, é isso mesmo. Depois de 15 anos dando aula, eu voltei para os bancos escolares e me formo esse ano em psicologia. Por quê? Porque o aspecto comportamental ele é extremamente importante quando eu falo em comunicação. E aí vocês vão perceber aqui a forma que eu estou passando para vocês essas informações, vocês percebem que eu tento direcionar também no online a maior parte do meu tempo olhando para os olhos de vocês. Ou seja, a câmera são os olhos de vocês. Ah, mas isso faz diferença? Isso faz uma tremenda diferença no quesito conexão. Vocês não fazem ideia disso. Hoje, 90% das minhas interações elas acontecem via Zoom. Portanto, eu treino também, quando eu falo via Zoom, que é o que eu uso mais, mas ela acontece de maneira remota. E quando eu falo de comunicação, o que eu trago de proposta para a empresa é justamente nós nos tornarmos referência e talvez chegarmos a, quem sabe, nos tornarmos uma marca universal enquanto atendimento. Uma marca que consegue tomar tamanha identidade e força que ela passa a ser sinônimo de próprio produto. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem algumas marcas que elas tomaram tanta força ao longo do tempo que elas são sinônimo do próprio produto. Exemplo, fazemos a nossa lista de mercado. Quando eu faço a minha lista de mercado, eu anoto que eu preciso comprar amido de milho? Não. Eu anoto que eu preciso comprar maisena. Eu anoto que eu vou comprar lâmina de barbear? Não. Eu anoto que eu tenho que comprar gilete. Quando estou aí no escritório e vou tirar uma fotocópia, eu digo que eu vou tirar um Xerox. Se eu estou lá na praia, estou no Alag, eu quero comprar uma moto aquática? Não, eu quero comprar um jet ski. São marcas efetivamente que tomaram
tremenda dimensão que passam a ser sinônimo de próprio produto, água sanitária, que boa, e aí a gente pode usar uma centena de exemplos. Vocês aqui já ficaram em algum momento com o feixe eclair aberto ou não? Alguém está com o feixe eclair aberto ou não? Não? Não tá? Ninguém está com o feixe eclair aberto? Feixe eclair é o Zipper. Zipper é uma marca também. É isso que eu quero dizer. A gente tem que efetivamente nos tornarmos sinônimos, nos tornarmos referência, assim como essas marcas fizeram. E a comunicação, ela precisa ter um aspecto extremamente positivo no seu contexto. E aí, tudo começa. Eu posso pegar lá as 17 leis do triunfo. Alguém já ouviu falar do Napoleon Hill? Que ele escreveu as 17 leis do triunfo? Poxa, esse cara, ele passou 20 anos fazendo uma pesquisa e elencou quais eram as leis do triunfo. E nessa lei do triunfo, a primeira lei é definição de um propósito. E esse é um ponto importante na comunicação. E vocês sabem qual que é o propósito? Aqui eu chamo de Paludo, Grupo Volo, como que vocês hoje chamam? Incorporadora, qual que é a nomenclatura aqui? A gente fala paludo, incorporadora. Incorpora. Então, o pessoal da Paludo, legal. Antes nós temos um propósito. Ah, impactar positivamente a vida das pessoas. Esse é o propósito de vocês, certo? É o que está no site, pelo menos. Certo, é isso Impactar mesmo. positivamente a vida das pessoas. Bacana. Já começo de um foco positivo no processo. E o foco positivo é importantíssimo no processo de conexão. Vejam só, eu sou casado há 15 anos com a Thaís. Ela é psicóloga. Estamos juntos há 21. Mas é entre namoro e casamento. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu quiser, e ela, eu já falei isso numa palestra que ela estava presente, então vocês podem falar para ela, se encontrá-la também. Se durante 24 horas eu quiser encontrar os defeitos da Thaís, eu consigo. Durante 24 horas. Mas se durante as mesmas 24 horas eu me propor a encontrar somente as qualidades desta mulher, eu consigo também. Eu consigo também, durante essas 24 horas, encontrar as qualidades dela. Isso é o foco positivo. E que bom que a Paludo tem isso no seu propósito. E aí, o positivo, ele está muito relacionado a nós conectarmos com as pessoas. Eu vou, em algum momento, compartilhar uma apresentação, depois vou tirar a apresentação e nós vamos trabalhando dessa forma o nosso encontro. Vocês estão visualizando já aqui na tela ou não a apresentação? Perfeito. Aqui nós temos um foco muito importante, que é a nossa questão mental, essa emoção, a razão. Existem também as diferenças, temos aqui homens e mulheres quando falamos em comunicação. E aí eu pergunto para vocês, quem fala mais? Os homens ou as mulheres, elas falam mais no geral? Existiam pesquisas lá em 2006, por exemplo, de um neuropsiquiatra que dizia que a mulher falava quase o dobro do que os homens. Mas isso depois foi revisto. E algumas pesquisas, principalmente uma mais recente da Universidade de Califórnia, do Arizona, ela diz que a diferença é muito pouca entre quantidade de palavras e quantidade de fala. Porém, a mulher fala um pouco mais do que o homem, mas não tão significativo como a primeira pesquisa. Isso até existe uma questão de gene, uma proteína de gene que é chamado FOX, se eu não me engano, FOXP2, que é uma proteína de gene da linguagem, que foi comprovado que a mulher possui um pouco mais dessa proteína do que os homens. A mulher também tem essa facilidade, por quê? Porque a mulher é mais detalhista.
do que o homem. Concordam comigo? A mulher tem uma visão mais periférica e o homem tem uma visão mais em foco. Costumo até brincar. Tá o casal aqui de mão dada. Tá vindo uma mulher bonita lá na frente. A visão do cara é em foco. Ele não consegue disfarçar. Tá vindo o cara bonito. O cara passa do lado do casal, o marido estufa o peito e diz: ela nem olhou para ele. Ele disse: olhou. Olhou e tu não percebeu. A mulher tem essa visão periférica. É isso. Desde o tempo das cavernas. Desde o tempo das cavernas, que o homem saía para caçar e a mulher ficava na caverna, vigiando, cuidando da sua prole, para que nenhum predador invadisse essa caverna e devorasse a sua prole. E a mulher desenvolveu esta habilidade. Talvez eu li uma referência, mas não consegui aprofundar na última semana, que o detalhismo, o fazer as coisas, várias coisas ao mesmo tempo, que é mais perfil de mulher, não é somente uma questão histórica que veio lá das cavernas isoladamente, mas também pode estar envolvido, relacionado ao fato de, há muitas gerações, o ser mãe, o cuidar, o multitarefa, que também pode influenciar nesse sentido. Se a gente vai falar em comunicação, a gente vai treinar. Você só consegue ser bom em algo se você efetivamente trabalhar esse ponto. E aqui no final de uma competição da NBA, quando Michael Jordan se consagrou como jogador de basquete, perguntaram a ele por que ele tinha tanta sorte e ele olhou para o repórter e disse: sabe de uma questão é que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Não é fruto do acaso. É fruto de muito suor. É fruto de muita entrega. É fruto de muita conexão. O que vocês precisam perceber durante essa uma hora que ficaremos juntos? Que efetivamente eu me entreguei para vocês. Que efetivamente eu me conectei. E para nos comunicarmos bem, na minha visão, sabe onde a gente muda? É falando? É atendendo? Não. É sendo atendido e escutando. É na posição que vocês estão aqui hoje, sem julgamentos e com escutativa. Aquele best-seller, O Monge e o Executivo, quem já leu, levanta a mão aqui. O Monge Executivo, ninguém leu? Tem uma frase, quem leu talvez lembre disso, que o John está na roda lá no retiro espiritual e o Simeão, que é o monge, ele pede para que cada um fale o objetivo dele, o objetivo de cada um naquele retiro espiritual. E aí todos falaram. E aí, uma das convidadas, uma das participantes era a Kim. O nome dela era Kim. A Kim falou o que ela queria e na sequência era o John, o executivo. E quando o John foi falar, o Simeão, o monge, falou assim: John, antes de falar os teus objetivos, eu gostaria que você compartilhasse com o grupo um breve resumo do que a Kim falou, do que ela acabou de dizer sobre os objetivos dela. E o John olhou para ele e disse: me desculpa, eu não prestei atenção no que ela estava falando. Eu estava preparando o meu discurso para achar a melhor forma da minha apresentação. Ele não conectou, efetivamente. Ou seja, a boa comunicação, o bom atendimento, ele não está voltado a um script pronto de discurso comercial, mas efetivamente de escutativa, de conexão, de proporcionar uma experiência, não é o produto em si. Passamos dessa fase. Antigamente, o foco da comunicação como um todo era o foco no quê? Foco no produto. Concordam comigo? Foco no produto. Depois mudou para, isso é importante, comunicação e atendimento andam juntos. Depois, no foco do produto ou no produto, passou para foco no cliente.
Depois passou para foco do cliente, ou seja, eu tentar me colocar enquanto cliente e ver a minha marca. Estamos falando da comunicação da experiência. Se vocês tivessem uma comunicação pelo produto, vocês poderiam colocar incorporadora Paludo, construindo empreendimentos e papapá. Isso é foco no produto. Construindo empreendimentos, não. Qual que é o slogan de vocês? Está relacionado a produto? Não. O slogan de vocês é entre e conquiste, certo? Experiência, experiência, conexão. E aí eu vou para um outro ponto. E as empresas, as grandes empresas pensam nisso também. O primeiro slogan da Havaianas, e Havaianas aí, quem tem mais idade sabe que quando nós íamos comprar uma Havaianas, elas estavam tudo num balaio, misturadas. Aí só tinha a parte de cima branca, e embaixo ou era verde, ou era preta, ou era azul. Tu achava uma preta número 40, tinha que procurar o par. Achou esquerdo, vai procurar o direito. Hoje vocês visualizam como que é um display da Havaianas, uma loja da Havaianas. Ela era commodity. Hoje, preços diferenciados. Chegam a ser vendidos em algumas boutiques em Paris por mais de US$ 100, algumas Havaianas customizadas. É a mudança. Sabe como que era o slogan, o primeiro slogan da Havaianas? Havaianas não deformam, não soltam as tiras e não tem cheiro. Olha o foco no produto. Depois foi mudando, depois nós fomos para Havaianas as legítimas, passamos para dê férias para seus pés, depois aquela conhecida, Havaianas todo mundo usa, e tem muita gente que ainda acha que esse continua sendo o slogan deles. Havaianas todo mundo usa, mas ele mudou. Agora é tira o pé, vai de Havaianas. Tira o pé, tá dizendo relaxa, cara, viva a vida. Foco especificamente na comunicação, na experiência. E esse é o grande motivo que a gente está aqui. E talvez nós não consigamos nos tornarmos o maior orador de todos os tempos, o maior comunicador de todos os tempos. Eu tenho um cara que eu considero o maior comunicador, e é Silvio Santos aqui, né, que passou. Um cara emblemático, um cara diferenciado e um cara único. E aí, por que que tu está trazendo essa tela aqui, Deon? Cara, essa tela eu consegui fazer uma conexão de uma palestra que nosso CEO fez há um tempo atrás, o Marcelo Calef, e ele falou efetivamente sobre o treino, a constância, e que eu considero extremamente importante na comunicação. Alguém conhece o Richard Gasquet, jogador de tênis? Não? Alguém levantou a mão ali e disse que conhece. Olha só, gente, talvez eu não seja o melhor comunicador, mas eu tenho que me esforçar para ser um bom comunicador, ao menos. O Gasquet, ele nunca foi o número um do mundo. Ele nunca foi campeão de um Grand Slam. Ele nunca foi campeão de um Master 1000. Nunca ganhou de Nadal. 18 partidas, 18 derrotas. Mas é um dos jogadores mais incríveis e consistentes do tênis. 19 anos seguidos como top 100, 602 vitórias na carreira, top 15 jogadores da história com mais vitórias e o terceiro backhand com uma mão mais perfeita da história do tênis. 18 anos, 18 vezes perdendo para o Nadal. Ele vai jogar de novo. E comunicação é sobre isso. É mesmo após um deslize, mesmo após um erro, saber que você precisa ir novamente. E aí eu vou passar para vocês, claro que numa palestra que não dá tempo, nós fazemos um treinamento com técnicas de dicção, de pronúncia, de pausas, porém eu vou mandar depois de alguns exercícios articulatórios para você dividir com o seu grupo, aí com o teu time. E aí vocês vão fazer esses exercícios em casa, efetivamente, para o treino. Esses são pontos importantes para
bons comunicadores e para a comunicação. D-Rock é o presidente emérito da VisaCard. Ele diz que integridade, motivação, capacidade, compreensão, conhecimento, experiência e comprometimento são bases para construir um bom colaborador, para construir um bom comunicador. Sem dúvida nenhuma. E aqui talvez a primeira já está relacionado aos valores, ó, a primeira está relacionado aos valores de quem? Aos valores da Paludo aí, certo? Integridade, porque qual que é o valor? Quais são os valores de vocês? Ética e credibilidade, valorização das pessoas, foco em resultados, melhoria contínua e responsabilidade socioambiental. Credibilidade e ética que vem da integridade e que vem lá embaixo do comprometimento. Mas D-Rock complementa. Sem integridade, a motivação é perigosa. Concordam comigo? Sem integridade, a motivação é perigosa. Sabe qual um dos maiores exemplos nesse sentido? Um cara que é considerado um dos maiores comunicadores de todos os tempos. Um cara que fazia aula de oratória. Adolf Hitler. Mas não tinha integridade, pelo que nos passam na história. Sem integridade, a motivação é perigosa. Hitler, para que nós tenhamos ideia, ele estudou a igreja da época. E ele descobriu que as igrejas da época faziam as suas celebrações nos finais de tarde, porque era o momento do dia em que as plateias estavam mais cansadas, mais sonolentas. A igreja realizava os cultos nos finais de tarde, porque a plateia estava cansada, ficava mais fácil manipulá-las. Hitler, quando podia, começou a fazer as suas falas em público no final do dia. Sem motivação, a capacidade é impotente. Se você não está motivado para a comunicação, a capacidade é impotente. Sem capacidade, a compreensão é limitada. Sem capacidade, a compreensão é limitada. Sem compreensão, e olha que interessante, isso é muito importante para a comunicação, tá, gente? Sem compreensão, o conhecimento é insignificante. Nem sempre o melhor vendedor é aquele mais técnico e aquele que tem mais conhecimento. Concordam comigo? Nem sempre o melhor professor é aquele que tem PhD, que fez 10 doutorados, 60 mestrados e assim por diante. Talvez vocês já tenham passado por experiências em sala de aula do professor PhD Ultramaster das galáxias, que tinha todas as formações possíveis, mas quando dava aula, a gente dormia. Mas esse cara conhece muito, mas não é só sobre conhecer. Comunicação, depois nós vamos ver, 7% depende das palavras. Os outros percentuais dependem de outros aspectos. Sem conhecimento, a experiência é blefe. Precisamos estudar sem dúvida nenhuma. Precisamos ler. É isso que vai nos dar vocabulário para ter uma fala bacana, para ter uma comunicação interessante. Sem experiência demora mais para acontecer, D-Rock falava. E sem comprometimento, efetivamente não existem resultados. E vamos cuidar para não ser alguns desses tipos de pessoas, tanto no processo de comunicação como no nosso processo de relacionamento interpessoal ou com o cliente. Existem pessoas, e aí eu pergunto, existem todos esses tipos de pessoas aí dentro da Paludo também? Ou não? Não, na Paludo não existe, aqui é diferente. Existem aquelas que fazem as coisas acontecerem? Aquelas que acham que fazem as coisas acontecerem? Aqueles que observam as coisas acontecerem? Aqueles que se surpreendem quando as coisas acontecem? Ou pior de tudo, aqueles que não sabem o que aconteceu? Tem isso? Ou aí não tem. Aí é tranquilo, é de boa? Pois é. Nós precisamos cuidar porque em qualquer momento em algum momento das nossas vidas nós nos comportamos em todas. Nos comportamos como um, como dois, como três, como quatro, como cinco, em algum momento. Porém, precisamos focar
em ficar boa parte do tempo aqui em cima, aqueles efetivamente que fazem as coisas acontecerem. E esses pontos são importantes. E digo para vocês, no processo de comunicação, um dos principais pontos é o seguinte: o Napoleon Hill coloca como sendo também uma das leis do triunfo. Falei lá do definir o propósito, e vocês têm o propósito definido, como eu falei lá no início, focados nessa positividade, impactar positivamente a vida das pessoas. E o D-Rock trabalha como décima lei a seguinte, e essa, na minha visão, é a mais importante no processo de comunicação: ser alguém agradável. E aí eu pergunto para vocês: vocês são pessoas agradáveis? E me faz querer estar perto de você? Tem alguma coisa? Essa é a décima lei e eu concordo com eles. Pessoas agradáveis. Aqui em Joaçaba passa o Rio do Peixe, no meio da cidade, corta Joaçaba e Herói do Oeste. Há 40 anos atrás, sabe o que que as pessoas faziam? As pessoas estendiam uma toalha na beira do Rio do Peixe e faziam um piquenique ali com a sua família. Sabiam disso? Há 40 anos atrás faziam isso. Por que faziam? O rio era limpo, o rio era agradável. Hoje, tu não vê nenhuma pessoa estendendo uma toalha ao lado do Rio do Peixe para fazer um piquenique com a sua família. Sabe por quê? Que o rio está sujo, porque o rio está poluído. E assim são as pessoas. Vamos cuidar para não ficarmos poluídos a tal ponto que ninguém queira estender uma toalha ao nosso lado. Eu vou repetir, tá? Não vamos ficar poluídos a tal ponto que ninguém queira estender uma toalha ao nosso lado. Ser agradável é uma das bases para você gerar conexão com as pessoas. E aí, quando eu falo em experiência, esse é o novo momento. Não se fala hoje tanto também de a fechar. Se falava muito antigamente, isso diminuiu. Fechamento de vendas. Ó, tem esse fechamento, tem a técnica da PNL, do rapport. É legal pra caramba, mas isso está difundido, as pessoas também já conhecem. E se nós usarmos de uma maneira adequada, isso pode vir na contramão e prejudicar. Portanto, é efetivamente conexão, conexão. E eu tenho pouco tempo de prender as pessoas. Por isso, agradabilidade. As pessoas de hoje têm menos paciência. Quem tem mais paciência, eu ou meu pai? Quem tem mais paciência, meu pai ou meu avô tinha mais paciência? Na visão de vocês, nós temos mais paciência ou as pessoas tinham mais paciência para esperar das outras gerações? Possivelmente as outras. Alguém aqui conhece, já viu na casa do avô, da avó, talvez do pai, aquela foto do casal que é meio pintada, que está num quadro? Alguém já viu essas fotos? Já? Levanta a mão quem já viu aqui. Levanta a mão. Legal. Eu perguntei para o meu avô como foi para registrar esse momento. E o vô disse que veio um cara a cavalo na casa dele, pediu se eles queriam registrar a foto, ele falou que sim. O cara tirou a foto, voltou a cavalo, depois de um mês ele voltou com a foto pronta. Depois eu me lembro que massificou um pouco a máquina fotográfica e você podia comprar 10, 12 poses, 24 poses. E você ia para as férias, tu ia para o litoral e você comprou uma de 6 poses, só podia tirar 6 fotos, tá? Não podia errar, eram só 6. E aí você voltava. E aqui em Joaçaba, eu não uso exemplo de empresas próximas, mas em algumas cidades aqui perto tinha uma faixa na frente da empresa assim, sua revelação em uma semana da foto. Meu avô esperava um mês. Depois mudou, a faixa era a seguinte, sua revelação em um dia.
Depois mudou sua revelação em 1 hora. Se vocês lembram desse tempo, sinal que o MOOC, ó, o tempo está passando, tá? Sua revelação em 1 hora. Meu avô esperava um mês. Ah, Hoje eu... então, Agora não tem mais a loja. Oi? Agora acabou a loja, né? Acabou a loja. É verdade, perfeito. fechou. É, é verdade. Meu avô esperava um mês, tá? Hoje eu pego meu celular, tiro a foto aqui, gostei, já publico, legal. Se eu tirar a foto e demorar 1 segundo e meio para carregar, eu já jogo isso aqui na mesa e digo, droga de celular, já tá na hora de trocar. Meu avô esperava um mês, certo? Então vejam só como nós precisamos ser assertivos para tomar esses clientes, para ter eles como nosso, e eu foco muito. Mensagem, cara, não demore para mandar mensagem para o teu cliente se ele te manda algo. É a pior coisa que tem. Você não precisa responder, dar a resposta para ele, mas diga: olha, Deon, eu não consigo falar contigo agora, porém amanhã de manhã eu te ligo e resolvemos essa situação. Simples assim. Não deixe o cara esperando. Por quê? Porque vocês estão me olhando aqui, vocês ficam pé da vida quando as pessoas deixam de responder a mensagem de vocês. Talvez passou, tudo bem, talvez passou, mas na cabeça do outro, não é isso que vai acontecer. Colocar no modo avião quando está numa reunião também é uma possibilidade, o celular. Então vamos prestar bastante atenção nesses pontos que nós estamos falando aqui. Deixa eu voltar aqui a minha apresentação para vocês. Se nós pegarmos nesse sentido a palavra comunicação, você sabe o que quer dizer a palavra comunicação? Ou vocês não têm ideia qual o significado desta palavra? Veja só, a comunicação, se eu desmembrar ela vai. Vocês estão vendo a tela ou não? Então, Tá sim? passando mais um lado, então. Sim. Sim? Ok. Olha, comunicação, eu vou dividir ela. Comune vem de ação. Comune, né? Comum, comune quer dizer comum, e do outro lado, ação, que quer dizer ação. Então, comunicação nada mais é do que tornar uma ação comum entre o nosso time, com objetivos bem traçados, com reuniões bem preparadas, com pautas de preferência que sejam encaminhadas antes da reunião para todos os participantes, para reuniões que não tenham como conclusão apenas vamos marcar outra reunião, porque não foi decidido nada. Reuniões, na minha visão, também mais breves, de 45 minutos, 1 hora no máximo, a não ser em situações muito diferentes e que necessárias em que eu passo um tempo maior. Preste atenção nessas conexões. Existem duas coisas importantes na nossa vida: o motivo e o momento. Teremos várias vezes o mesmo motivo, mas nunca teremos o mesmo momento. E quando a gente fala em comunicação, quando a gente fala em cliente, nós precisamos efetivamente estar conectados. Pensando no futuro? Sim, pensando no futuro. E uma das frases que vocês têm lá no site de vocês que eu achei muito interessante, sabe o que que é? Investimos no futuro vivendo cada minuto do presente. Olha que frase legal isso. Investimos no futuro, mas vivendo cada minuto do presente. É essa conexão, é mostrar preparo. O que que eu tive que fazer? Eu trouxe aqui também o propósito de vocês. Eu estou tentando fazer algumas conexões para mostrar que eu estudei o meu cliente efetivamente. E como eu estou falando em comunicação, estou aqui, entre aspas, como professor de vocês. Isso mostra, isso vai dar a percepção, poxa, ele foi estudar, poxa, ele sabe alguma coisa sobre a minha empresa também. Isso mostra respeito. E aí está a grande questão. Hoje eles
Na minha visão, a gente fala em comunicação e a gente fala em empatia. Todo mundo já ouviu falar em empatia. Empatia, na minha visão, não é se colocar no lugar do outro. Eu não consigo me colocar no teu lugar, me desculpa. Não consigo. Ah, eu sei o que você está sentindo. Não, eu não sei o que você está sentindo. A dor é só tua, o momento é só teu. Na minha visão, empatia é respeito, tá? E se eu levar isso na comunicação, vai ser muito mais fácil. Empatia é respeito, não é se colocar no lugar do outro. Nós não conseguimos ter esse poder. Pensem sobre essa questão, a empatia. E aí vejam o seguinte: 7% do sucesso da nossa comunicação depende das palavras que eu vou usar. Isso é real, tá? 38% depende da forma que eu uso a minha voz. E 55% está relacionado à minha postura. Estou errado? Estou certo? Não. Deixa eu até ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Eu vou mudar até a câmera minha. Deixa eu ver se der certo da câmera, vocês me falam. Ah, vamos ver se dá certo. Ó, já mudei minha câmera. Eu peguei uma câmera pior aqui. Eu tirei a webcam que eu tenho instalado. Eu já mudei a imagem que eu estou para vocês. Eu vou tirar isso aqui. Eu estou com o meu computador num pedestal para deixar na altura dos meus olhos, tá? Eu já vou mudar isso. Eu vou deixar igual muitas pessoas usam quando estão conversando, tá? Depois eu volto ao normal. 55% é postura. Já mudei, tá? Já mudei. 38 é voz. Eu vou mudar. Pô, pessoal, quero agradecer o convite da Gi para estar falando aqui com vocês. Só para me apresentar, eu sou formado em jornalismo e processos gerenciais. Trabalhei já em rádio, em televisão. Fui professor por 16 anos no ensino superior e atualmente sou head de treinamento e performance da Nipur Finance, empresa credenciada XP Investimentos. Então, nós temos hoje 15 filiais e eu trabalho aí com essa questão de treinamento desse time. Eu falei basicamente as mesmas coisas que eu falei antes, tá? Essa é a imagem que vocês estão tendo de mim. Mas eu vou agora novamente, vou colocar uma câmera, vamos ver, vou fechar isso aqui. Vamos ver se vai assumir a câmera maior, vamos ver se já assumiu. Legal, já melhorou a imagem. Agora eu vou ajeitar aqui a câmera. Deixa eu ver. Ajeitar direitinho. Vou colocar mais longe. Vou ajustar. Olá, Gi, tudo bem? Pô, em primeiro lugar, obrigado pelo convite de estar falando com vocês. Eu sou formado em jornalismo e processos gerenciais, tenho experiência na área de rádio, na área de televisão também. Mudou ou não mudou? Mesmo no online, para vocês está a mesma coisa? Isso que eu fiz foi uma pergunta. Vocês podem abrir o microfone e até falar de vez em quando, se quiserem. Mudou ou não mudou nada? Mudou. Mudou muito ou mudou pouco? Bastante. Cara, é isso. E quando eu vejo o cara fazendo a reunião com o computador praticamente no colo, e ele tá com a cabeça baixa. Inclusive, ó, para vocês terem ideia, eu gosto muito de olhar aqui para a câmera, porque essa pode ser uma técnica de concentração e de controles comportamentais. Isso eu descobri quando eu estava fazendo a mentoria de um executivo individual, e esse cara, por incrível que pareça, esse cara se emocionava quando estava falando. Qualquer coisa que ele falava, ele começava até a chorar. Eu disse, mas que diabo é isso? Eu dizia, pelo amor de Deus, o que que tem esse cara? Ele se emocionava efetivamente. Se emocionava, vinha as lágrimas. E aí comecei a estudar e eu percebi que esse cara olhava muito para baixo quando ele estava falando. Ele olhava muito para baixo. E eu fui pesquisar. E tem uma linha da PNL que diz que quando nós olhamos para baixo, nós entramos em contato com as nossas emoções, com o nosso coração. E aí, as emoções efetivamente vêm. Se eu quiser manter
um controle maior, o manter o olhar para cima também é uma técnica. Isso é real? É real porque eu comecei a trabalhar essa técnica com essa pessoa, não olhar mais para baixo e funcionou. Ela conseguiu superar com muito treino isso. Vejam as novelas. Quando o cara quer chorar numa novela, ele não olha para cima. Não, ele olha quando ele quer trazer emoção, perceba uma novela, a pessoa baixa a cabeça para puxar aquela emoção. Então, pô, isso faz sim muita diferença. E o gestual, ele é importante. E às vezes eu mostro o que eu realmente penso através do meu gestual. Quer ver aqui? Eu vou usar um exemplo. Estou me visualizando aqui? Sim, eu vim mais para trás. Eu vou adequar as minhas palavras, porém não vou Então, adequar. Oi, você está compartilhando a tela e tua imagem está pequenininha. Interrompe o É, compartilhamento. nós não estamos. Agora sim, Agora dá para ver bem, né? ah, Tava longe. entendi. Perfeito. Então vamos lá. Quantos por cento vocês lembram que é postura? Não lembro mais? 55. 55. 38% voz, 7% palavra. Eu vou ajustar as palavras. Meu gesto é 55. Se aqui na Paludo não existe diferença entre um ou outro. Em nenhum cargo aqui todos são exatamente iguais. Eu uso a empresa que eu estou dando a palestra, tá? Não vou usar o nome de outras empresas. Isso é só um exemplo, entendo. Aqui na Paludo, todo mundo, né, é igual. Não existe diferença um acima e outro abaixo. Todos aqui são exatamente iguais. Do nosso CEO ao nosso gerente, do nosso supervisor ao nosso analista, do nosso estagiário ao nosso head. O que que eu fiz aqui? Eu falei que todo mundo é igual. Falei no discurso. Mas quando eu digo que um está acima e um abaixo, eu estou mostrando que não é assim, não. Um está lá em cima e outro está lá embaixo. E talvez possa ter parecido normal. Mas aí mostrou o que eu penso efetivamente. Os gestos, assim, essa questão é muito importante. Gente, Também. oi? Olha lá. Eu estou ouvindo mal vocês aqui. Sabe, da ponta lembra? eu falei, para mim, eu fiquei na tua linha, eu não fiquei focada na tua linha que você fez com a mão, assim, eu não fiquei no para cima e para baixo. Mas eu E estava, tava, mas eu estava mostrando o meu preconceito ali também. E por isso parece normal. Mas o intuito é que a gente reflita. Eu sempre trago como processo de treinamento o quê? Reflexão. Depois eu mando exercício para vocês e vocês fazem em casa. De nada adianta eu ficar aqui fazendo só exercício com vocês. Isso depois vocês vão treinar, tá? Vamos fazer um. Todo mundo está me vendo grande agora aqui na tela? Sim, né? Então tá. Então quero que vocês façam esse exercício aqui comigo, ó. Estão me vendo? Coloquem os indicadores aqui para frente, tá? Coloca bem para frente aqui os indicadores. Agora joga os indicadores lá para cima, ok? Joga os indicadores para frente, tá? Segura assim na frente, tá? Eu queria perguntar porque a maioria está levantando o polegar e não o indicador. Teve uns que levantaram o indicador depois, mas por que a maioria com o polegar? O pessoal da matou a charada. Ó, a Cristiane continua com o polegar e quem está aqui com Jéssica Lins estavam todas. Os outros levantaram o polegar depois. E porque eu vi o outro. Tem uns que até pensaram: será que eu aprendi errado, gente? Será que eu aprendi errado? Será que é isso mesmo? Cara, é o poder do visual. É o poder do visual, efetivamente. E os seres humanos, eles são visuais. Eu já segurei plateia de 300, 400 pessoas. Eu pedi para eles subirem na cadeira. Tá doendo o indicador? Não, tranquilo, beleza. Então agora sobe na cadeira. Indicador continua? Continua. Então vamos lá. É a força.
Eu falei com confiança nos 38%. Eu mostrei a imagem antes, eu dei o gatilho. Gente, vamos lá. Eu não falei antes, levantem o indicador, pessoal. Daí não adiantaria, né? Eu fiz o quê? Dei o estímulo visual. 55%. Pessoal, vamos fazer uma coisa comigo aqui, ó. Levantem os indicadores. A palavra indicador é 7%. E aí quase todo mundo veio. Todo mundo levantou o polegar no primeiro momento, sim? Sim? Sim. Aqui na nossa sala, o Ismael foi o que matou a charada primeiro. Não sei como é que foi nas outras unidades. Tá. Nas outras, pelo que eu vi, a maioria estava com polegar, mas como está longe, vocês não estão na frente da câmera, a Jéssica, a Lins aqui, que está o nome, e a Cristiane, que estão pertinho, eu conseguia ver o polegar. O Marcelo, ele está sem câmera, daí não Mas consegui estava ver. com os polegares erguidos. Ótimo, obrigado pela contribuição. Gente, é sobre isso, para eu comprovar que efetivamente esse visual, essa parte, ela faz sim diferença. E olha só, são os dois tipos de memória que nós temos, a rápido e devagar, as duas formas de pensar, que é algo que o Daniel Kahneman, o livro que o Daniel Kahneman escreveu e que fala sobre isso. O Daniel Kahneman escreveu esse livro e é o único não economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. E ele fez o quê? Ele fez uma pesquisa com alunos da Universidade de Harvard e Universidade de Princeton e comprovou que nós temos dois tipos de memória, uma rápida e uma devagar, uma impulsiva, emocional e outra que é analítica e lógica. E eu preciso trabalhar esses dois pontos na comunicação. Eu vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta que ele fez naquela oportunidade. E aí vocês vão me responder, mas não falem para o grande grupo ainda, tá? Guardem com vocês se vocês tiverem a resposta. Uma das perguntas era essa. Um pirulito e uma bala custam juntos R$ 1,10, sendo que o pirulito custa R$ 1 a mais do que a bala. Quanto custa a bala? Alguém tem certeza do resultado? Só levanta a mão aí para eu ver. Quem já tem certeza? Não? A bala custa 10 centavos, mas obviamente eu estou errada, né? Mas eu diria 10 centavos. Perfeito. Vamos ser sinceros aqui em primeiro lugar. Quem pensou 10 centavos como a primeira resposta, levanta a mão. Eu, Marcelo, Certo. Legal. É isso aí. Eu também. Primeira resposta que eu pensei lá foi 10 centavos. centavos. Não é 10 centavos, mas até hoje eu acho que é. Isso aqui é do demônio, como eu falo, cara. É uma coisa de louco. E a maioria desses alunos tinham dificuldade para responder. Sabe o que que é isso? Isso está tão forte agora no nosso impulsivo, os 10 centavos, que eu não consigo tirar mais ele. Eu liguei tanto no automático que eu não consigo fazer outra conexão. Eu não consigo voltar mais para esse momento e analisar, fica muito difícil. E nós temos o problema da atenção plena depois desse episódio. Isso é um perigo. Isso acontece na comunicação, quando não consigo me conectar efetivamente. Isso acontece quando vocês estão saindo aqui de Joaçaba, estão indo até Gramado. E aí, quando vocês chegam lá em Gramado, dirigiram 400 quilômetros, e quando chegam lá, vocês dizem: Poxa, nem notei que eu cheguei. Não lembra de nada que aconteceu na viagem, não lembra se ultrapassou um caminhão, não lembra se pegou, não lembra de nada. Ligamos no automático. Isso é um perigo na comunicação, porque aí eu não conecto. E eu quero falar sobre isso, sobre conexão. É vocês sentirem que durante esse tempo eu estou me entregando e ponto. E ponto. O cliente percebe entrega e quando ele percebe entrega, ele conecta. Sabe quanto custa a bala? A bala custa 5 centavos. E o pirulito? O pirulito custa 1,05. Ou seja, ele custa R$ 1 a mais do que a bala. E que somados custam 1,10. Está certo. É isso. Comunicação é não ficar o tempo inteiro nesse impulsivo, no automático. É analisar, é se preparar e fazer esse equilíbrio. Esse equilíbrio entre o emocional e o racional.
A vida é sobre equilíbrio. Eu sempre digo o seguinte: se eu não trabalhar, eu posso perder a minha família. Sabia? Sim, se eu não trabalhar, eu posso perder minha família. Mas se eu só trabalhar, eu posso perder também. Se eu só trabalhar, eu posso perder também. A vida é sobre equilíbrio. A comunicação é sobre equilíbrio. Eu vou mandar na sequência para vocês, alguns exercícios articulatórios, tá? São exercícios que vocês vão fazer em casa, são exercícios em que vocês vão ter que abrir bastante a boca para falar e pronunciar, tá? Eu posso até depois mandar um áudio mostrando como que é para agir e ela encaminha para vocês, e eu sou dessa opinião. É o treino efetivamente que vai dar condições para que nós consigamos chegar na excelência. O falar mais devagar é um ponto que eu vejo muita dificuldade nas pessoas que eu atendo, tá? As pessoas falam extremamente rápido e eu pergunto: ah, você fala bem? Sim, eu falo bem. Por quê? Porque eu consigo ligar as palavras assim de uma maneira tão rápida, eu não deixo nem as pessoas falar, eu consigo conectar tudo. Eu disse: calma, pronuncie a palavra. Sabe o que que eu vejo, que eu visualizo, que eu acredito que dá ritmo à nossa comunicação? O silêncio. E no processo de comunicação e atendimento, o silêncio é importante. Veja quantas vezes eu fiz pausas durante essa construção da palestra. E será que eu faço isso com o meu cliente ou não? Eu quero falar tudo, 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 tudo. Ah, mas é muita coisa para falar, Deon. Cara, resume. Se tu tá conseguindo acelerar e fazer em 40 minutos, pô, mas correndo, correndo, tira metade disso, faz em 40, mas fala mais devagar. Comunicação também é sedução. Comunicação é deixar um espaço para interação. E nós temos que colocar algo na mente. Quando nós estamos no processo de atendimento, é muito mais de comunicação, é muito mais sobre o cliente do que sobre a gente. E o ser humano tem dificuldade disso. Nós estamos no que chamamos de relações líquidas. Sabe o que que é uma relação líquida? Se fala lá na comunicação não violenta. Quando eu chego para conversar com um amigo e digo o seguinte: pá, meu filho, pá, tô feliz da vida, meu filho passou em direito aqui na UniESC. Passou, vai começar direito aqui na UniESC. E aí outra pessoa me olha e diz: ah, que legal, minha filha passou na Federal em Medicina. Esse cara, eu não falei em nenhum momento, não perguntei o que era dela, eu quis só dividir o que eu tinha, mas prontamente isso é um discurso normal. Quando eu chego para vocês e digo assim: olha, tô cansado de trabalhar na minha empresa, cara, pô, as pessoas são muito difíceis, meu chefe é muito difícil, meu chefe pega pesado comigo, eu tô cansado e meu chefe, olha, tá complicado. E aí você olha e diz assim: Deon, é porque tu não conhece o meu chefe lá na Paluto. Ou seja, eu invalidei a dor do Deon de acordo com as minhas experiências. E aí a gente tem que talvez ter mais aula de escutatória do que de oratória, efetivamente. O ouvir, o conectar. Então, esses exercícios, tá, Gi? Vou encaminhar. E é importante. Se faz sentido para vocês, são questões simples. Veja só. Nós esquecemos muito a letra S final das palavras, a letra R final, a letra I intermediária. Letra I intermediária. Faço aniversário em janeiro. Janeiro. Adoro. Tem gente que consegue tirar o i do feijão e colocar o i no arroz que não tem. Ai, adoro feijão com arroz. É feijão, é padeiro, é engenheiro, não é engenheiro, não é padeiro. E aí eu falo por quê? Porque nós falamos errado. Pessoal, vamos jogar? Vamos jogar, vamos cantar, nós esquecemos. E eu falar mais tranquilamente. Por quê? Porque dá tempo para que eu respire. E quando eu respiro, eu amenizo, eu tranquilizo os meus batimentos cardíacos. E para uma boa comunicação, eu preciso estar relaxado.
Diferente lá do César Cielo, que quando ele estava se preparando para subir na piscina, o que que ele fazia? Ele se dava tapa para jogar sangue, para a adrenalina subir. Começa a se dar tapa e fazer isso antes da comunicação. Não, tu tem que respirar, tu tem que ficar tranquilo. Cuide com R final, cuide com S final. A pronúncia também é importante. Eu gosto de usar um exemplo. Vamos supor que agora nós tivéssemos um intervalo, tá? Vamos supor que agora nós estivéssemos no intervalo nesse treinamento e eu vou propor para vocês o seguinte: eu vou dizer, vamos para o intervalo, ok? Então, eu vou falar pela primeira vez. Pessoal, agora uma pausa e vamos para o intervalo. Entenderam? Entenderam. Vamos para o intervalo, perfeito? Agora eu vou falar de novo, vocês vão entender, mas prestem atenção na pronúncia. Pessoal, vamos para o intervalo? Entenderam? Entenderam? Eu falei, ó, eu falei VUP, essa é a pronúncia, ó, eu falei VUP intervalo. O vamos para o intervalo virou VUP intervalo, vocês entenderam? VUP intervalo? VUP intervalo. É a calma, isso vai amenizar, isso vai tranquilizar, e isso é um processo efetivamente com treino. Vamos tomar cuidado com algumas palavras que demonstram insegurança. E elas vão parecer, gente, olha que interessante. Elas vão parecer, além do o silêncio que eu usei antes, ela vai ajudar, sabe no quê? A eu substituir os vícios de linguagem. O né, o ã, ele surge e todo né e todo ã pode ser substituído pelo silêncio. E eu vou ter que treinar isso. Quer ver o né e o ã, como ele surge? Pessoal, vamos então hoje trabalhar, né, esse ponto importante relacionado à comunicação. A comunicação que é um pilar importantíssimo, né, dentro das empresas, dentro das instituições, né? Então, nesse sentido, ah, eu queria dividir com vocês, né? Cara, isso que eu estou usando aqui como base de comunicação é uma das coisas mais comuns para grande parte dos públicos. E o que que eu faço? Percebam que cada silêncio que eu faço é para substituir um né ou um ã. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui hoje para falar sobre comunicação, que é um aspecto muito importante para as organizações, para as empresas e, claro, para as pessoas que compõem um time. Nesse sentido, o silêncio que vai tirar o né e o ã. E os vícios de linguagem são muito comuns e eles podem ser trabalhados. E cuidem com algumas palavras que demonstram insegurança. E olha que interessante isso. Eu vou usar na mesma frase, eu vou usar todas essas sentenças na mesma frase, combinado? E não vai parecer estranho para vocês. Olha que louco isso. Eu vou usar ela na mesma frase e não vai parecer estranho. Olha como a gente está acostumado com uma comunicação que muitas vezes não tem assertividade. Vocês me perguntam algo e eu digo o seguinte: vou tomar uma água agora. Vocês me perguntam e eu falo: olha, pessoal, eu não tenho certeza. Parece que talvez seja isso. Eu acho que pode ser, efetivamente. Deon, oi, Deon, só com licença. Deu uma travadinha aqui, você pode voltar depois do golinho de água, a gente não ouviu. E agora vocês estão me ouvindo? Agora sim. Apareceu aqui instável minha internet. Agora está tranquilo? Eu vou dizer, olha, eu vou usar na mesma frase todas essas sentenças e não vai parecer tão estranho. Olha, time, eu não tenho certeza. Parece que talvez seja isso. Eu acho efetivamente que pode ser. Pode ser sim. Nem pareceu tão estranho, eu não falei nada. Eu não falei nada. Olha, eu não tenho certeza, tá, Ico? Eu não tenho certeza. Mas parece que talvez seja isso. Pelo menos eu acho que pode ser. Uau! A gente está tão acostumado que parece normal, mas não tem assertividade efetivamente.
Pensem, falar rápido não é falar bem. Falar olhando para frente. Falar com uma postura, com os ombros dessa maneira quando vocês estão em um Zoom. Jamais usar o computador baixo. A câmera sempre tem que estar na linha dos teus olhos. E saber que nós temos, como vocês colocam ali no site de vocês, que a gente tem um momento para fazer algo, que é o presente, que é o que vocês colocam lá, investimos no futuro, vivendo cada minuto do presente. É o ler, é o treinar. E eu vou mandar esse exercício para que vocês efetivamente comecem a trabalhar nisso e não ficar satisfeito. O Guimarães Rosa já dizia que o animal satisfeito dorme. É isso mesmo, o animal satisfeito dorme, ele se acomoda e a dor de treinar vai ser normal. Cara, eu preciso treinar. Eu preciso treinar a comunicação para ter resultados efetivos. Vai ter dor? Vai. A ostra, a pérola, para ela se formar, é necessário que um grande grão de areia, todo mundo sabe disso, ou quem não sabe vai saber agora. É necessário que um grão de areia entre dentro dessa concha e durante uma vida, essa concha, essa ostra, tenta expelir esse grão de areia. E através dessa transformação, desse processo químico, se forma a pérola, a partir do grão de areia, que uma ostra passou uma vida toda tentando jogar para fora. Rubem Alves dizia que ostra feliz não produz pérolas. Claro que precisamos analisar, precisamos muito mais momentos de felicidades na nossa vida, mas o que ele quer dizer é simplesmente que, pô, a dor faz parte do processo de amadurecimento, faz parte do processo de construção. E o tempo que nós temos para comunicação também é esse. E esse é um slide que, na minha visão, vocês viram que eu trago menos textos aqui, porque eu vejo que o visual efetivamente ele comunica. Eu não dei nem título para a palestra. A palestra era uma imagem com vários ícones relacionados à comunicação. E aí essa aqui é forte, e eu quero que a gente leve isso para a vida. O Charlie Brown e o Snoopy. Charlie Brown diz o seguinte: todos nós vamos morrer um dia, Snoopy. E o Snoopy diz: é verdade, mas em todos os outros dias não. Em todos os outros dias nós vamos viver. E esse é o recado. Todos nós vamos morrer um dia, efetivamente. Ah, Deon, chegou tua hora, mas eu não quero ir. Eu não quero. Deon, mas marcou, o check-in está marcado para esse momento, exatamente hoje. Eu disse, mas eu não quero, eu quero ficar. Não tem como ficar. Aliás, tem uma forma de ficar, sabia? Como? Ficar no outro, ficar no legado, ficar no que a gente faz. E eu digo uma coisa: uma das grandes formas de nós deixarmos um legado, além de fazermos principalmente coisas boas, é saber nos comunicarmos de verdade, com essência, com entrega e com escuta. Nós poderíamos ficar aqui falando uma tarde toda sobre isso, um dia todo, mas esse é um recado para trazer algumas reflexões. Para você se comunicar bem, antes mude aí sentado, quando você está ouvindo, sem julgamento. Vocês sabiam que quando você está numa palestra, e eu faço muito isso, e a pessoa está falando, você está falando numa palestra, e a pessoa olha para você e faz assim, ó, começa a concordar, a expressão dela mostra que você está indo bem, você fica mais animado. Concordam comigo? A nossa postura é aqui. Depois a gente parte com os exercícios e vamos buscar excelência nesse processo. Gente, obrigado pela atenção de vocês nesse tempo. Passei 5 minutos do combinado, 5 horas e 5 minutos. Espero que tenha sido um momento em que vocês, consegui fazer um insight, Deon. Consegui fazer algumas conexões. Que bom. E se não conseguiu fazer nenhuma conexão, que tenha sido pelo menos
um momento agradável, um momento de reflexão. Obrigado, gente, pelo convite e nos vemos aí numa outra oportunidade. Obrigado, gente. Muito obrigado. Já tô assim, eu cheia de ideias, já quero te trazer, fazer um treinamento com o time de vendas. Adorei, achei fantástico. Eu imagino que todo mundo também tenha concordado aí, porque realmente você causou uma conexão com a gente aí. Obrigada mesmo. Precisamos aprender a cortar os vícios de linguagem, né, a ouvir, a falar pausadamente. E foi muito legal você ter trazido coisas simples, mas que a gente não lembra no dia a dia. Então, realmente, na minha opinião, só tenho a agradecer. Espero que todos tenham curtido esse momento. E por isso que eu gosto de gravar, porque isso é um material muito válido para a gente daqui a pouco relembrar, né, e assistir novamente. Muito obrigada. Que bom, Gi. Viu, Muito. Del? Obrigado, Del, mesmo. Obrigado pela palestra aí. Foi muito produtiva, muito agradável. E sabe que quando você começou a falar, eu percebi assim, "Pô, ó, como é que ele pronuncia perfeitamente os R's, né, cara? E é uma coisa que depois aí, por coincidência, tu veio até citar isso, né? Então, parabéns, bem legal mesmo. Que Legal. bom. Obrigado. Obrigado, Parabéns, Igor. Del. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado todo o time. E o intuito é esse: você traz questões que efetivamente são científicas de uma maneira mais leve, de uma maneira simples. Ontem eu até dava uma palestra, só para finalizar, lá no AMU. Foi a primeira vez que eu fiz uma palestra para mães de filhos atípicos. Ou seja, eu só tinha mães lá com filhos que tinham ou tinha autismo, alguma deficiência intelectual, mães, filhos de atípicos. E a gente falava sobre coisas simples e eu disse o seguinte, cara, se daqui a alguns anos eu perguntar qual foi o melhor momento que você teve com a tua mãe, não vai ser sobre o melhor presente que ela te deu, ou talvez sobre a viagem mais cara, mas vai ser sobre um momento tão simples que a gente não tem Com certeza. ideia, sabe? Então é sobre isso. A gente tem que simplificar. E a simplificação muitas vezes é só você se conectar com o outro. A gente esquece disso. Conexão, e não tem como, daqui a pouco eu paro, tá, gente? E não tem como, o Carpinejar me falou isso para encerrar. Carpinejar numa palestra que ele deu aqui no Circuito Gás. Eu tô com dados móveis conectados, tá? Eu cheguei aqui, assumi o Wi-Fi, certo? Cheguei aqui na empresa, assumi o Wi-Fi. Ah, mas eu quero dados móveis e Wi-Fi junto. Não dá. Não, mas eu quero Não. Cai dados móveis e assume o Wi-Fi diretamente. Ah, eu quero os dois. Não, só dá um. Ou seja, não dá para ficar conectado em dois lugares ao mesmo tempo. Nem a nossa internet. Imagine uma relação com o cliente. Gente, vou salvar a gravação aqui, depois eu encaminho para vocês. Fiquem com Deus. Grande Fique abraço. com Deus. Abraço, obrigado, Deon. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.